Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai desmistificar. Eu vim aqui para tirar vocês do limbo do conhecimento sobre leis de incentivo, para que vocês possam aprender e entender o que é estranho aí, para não cair em golpes ou para que vocês não sejam enganados e para que vocês possam conversar com empresários ou com empresas ou com doadores e saber o que está falando, tá certo? Então, foge um pouco do padrão do canal, né? Que geralmente eu falo com a fichinha. Hoje a gente está usando a tela, que é para poder falar a lei, porque senão eu vou esquecer das coisas e a gente não pode esquecer quando vai ensinar isso. Então, vem comigo para a tela, que a gente vai começar a falar sobre esse assunto. Vamos entender as leis de incentivo, gente? Eu fiz um material enorme aqui que eu disponibilizei para alguns clientes, mas a gente precisa começar a entender o que são as leis de incentivo. Então, quando a gente fala de leis de incentivo, o que a gente está falando, gente? Que o poder público está fazendo uma renúncia fiscal. Não é que a empresa não vai pagar o imposto. Na verdade, ela deve este imposto, porém, ela vai deduzir do imposto porque ela fez aplicação em leis de incentivo. Lá do imposto a pagar, ela vai abater para poder pagar menos imposto, mas ela tem que ter feito a doação, tá certo? Então, o que é isso? Essas leis de incentivo, elas podem ser federal, estadual ou municipal. Então, quais são os impostos? E aí, gente, algumas coisas vocês têm que procurar o município de vocês e algumas coisas vocês têm que procurar o estado de vocês, tá? A maior parte dos exemplos que eu vou dar aqui são do estado de São Paulo e da prefeitura de São Paulo, tá certo? Então, vamos lá. Quais são os impostos? Então, eu tenho o imposto de renda e o adicional de imposto de renda, que são impostos federais. E quem que paga? Imposto de renda se paga a pessoa física e jurídica, a pessoa física sendo aquela que declara pelo o modelo completo, tá? Eu tenho a contribuição social sobre o lucro, que quem recolhe é pessoa jurídica. Eu tenho no âmbito estadual o ICMS, então é a pessoa jurídica que faz comércio, é uma indústria, então ela tem essa renúncia fiscal, o governo do estado dá. Isso aqui vocês têm que procurar no estado de vocês para ver quais são as leis. E nós temos o imposto sobre serviços, que é municipal, e aí a gente tem que procurar o município para entender o que acontece. Ok? Quais são os benefícios e quais são as leis e como conseguir esses projetos incentivados. Então, qualquer doação vai ter dedução do imposto a pagar, né? Imposto de renda, contribuição social a pagar? Não, gente. Não é qualquer doação. Não é a doação que a pessoa vai lá na sua organização e deixa um cheque. Não. São somente doações realizadas através de projetos aprovados nas respectivas leis, tá certo? Não tem você chegar e falar para um doador, você doa aqui R$500 e você vai abater do seu imposto? Não, não vai abater. Então, como é que é feita a renúncia do imposto de renda? Então, o governo federal, que é quem administra esse recurso, ele pode fazer essa renúncia diretamente pelo seu ministério, como é o caso dos projetos de cultura, esporte e saúde, ou ele pode fazer isso através dos fundos estaduais e municipais, que são os das crianças e adolescentes e dos idosos, ok? Quais são os ministérios, né? No caso desses incentivos, eles vêm diretamente dos ministérios, ou seja, a organização deve efetuar os seus cadastros e apresentar os seus projetos diretamente em cada um deles. Quais são? Ancine, né, que é de cultura, é Rouanet, mais Agência Nacional de Cinema, Ancine, esporte, saúde,
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, PRONAME, e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, PRONAS-PCD. São esses ministérios e são esses projetos. Estou falando isso hoje. Amanhã pode ser que tenha outras leis de incentivo. O que são os fundos? Os fundos, o governo libera o direito das deduções para os estados e municípios. Então, são os fundos municipais e estaduais que administram esse fundo. Então, quais são? Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, o FIA, CONDECA, o Fundo Municipal, FUNCAD, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou seja, o governo do estado através do CONDECA, e o Conselho dos Idosos. O Conselho dos Idosos ainda não há uma regulamentação, a gente está esperando para ver como é que a gente apresenta um projeto no Conselho dos Idosos, mas são esses aqui. Então, se você quer saber como que você vai captar recurso do FUNCAD, recurso de leis de incentivo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, você tem que procurar o seu município, ok? Se você quer pegar dinheiro do CONDECA e apresentar projetos no CONDECA, que é do Estado, né, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, você tem que procurar o governo do seu estado. Por que as organizações, né, quais que são as dores que a gente vê nas organizações para conseguirem esses incentivos ou esses projetos por lei incentivada? Então, primeiro, falta de conhecimento das leis, falta de projetos, falta de conhecimento onde buscar esse recurso, falta de conhecimento de pessoas doadoras. Muitas vezes a organização consegue apresentar um projeto de lei incentivada, mas não conhece ninguém para fazer a doação. Falta de planejamento estratégico, né? E como que eu vou conseguir esse recurso e como que eu vou conseguir apresentar o meu projeto? Porque isso aí, gente, eu apresento o projeto, isso vai para uma aprovação ou uma eleição lá no município, cada um tem a sua regra, e eles vão escolher quais são os projetos que vão ser apoiados. Então, se a gente não fizer um exercício de tentar escrever quando se abre os editais e cada estado e cada município tem a sua regra, a gente nunca vai conseguir, não é mesmo? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, escrever projetos que atendam às especificações dos incentivos. Monitorar os prazos da lei de inscrição desses projetos. Manter um relatório de atividade de acordo com as especificações. Provar que sei fazer o que me proponho nos projetos e manter a documentação da organização em dia. Adianta eu só ter um CNPJ de 3 anos, gente? Não, porque quando você vai apresentar um projeto, você tem que contar o histórico. Qual é a experiência que a sua organização tem? Se você não tiver experiência efetiva nisso que você está se propondo, você não vai conseguir fazer. O que eu posso fazer com esse recurso? Sorry, você não pode fazer nada do que não esteja escrito no seu planejamento orçamentário. Se eu orcei papel higiênico, eu não posso comprar papel toalha ou eu tenho que justificar porque eu estou comprando papel toalha, tá certo? Por quê? Porque esses recursos são carimbados. Então, eu preciso fazer um bom planejamento financeiro para o meu projeto, ok? E cada vez, esses projetos, eu terei que fazer a prestação de contas de acordo com as regras estabelecidas. Não é, recebi o dinheiro e não vou prestar contas. Eu tenho um projeto que está aprovado nas leis de incentivo. O que eu faço? Agora é a hora de eu captar recurso. Então, nesse momento, a minha organização tem que divulgar que tem esse projeto aprovado e pedir que as pessoas ou as empresas físicas doem para o meu projeto. Mas presta atenção numa coisa, o dinheiro não vai para a sua conta corrente, ela vai para uma conta específica, normalmente do Banco do Brasil, onde as pessoas, quando fizerem a doação, o dinheiro vai para essa conta, né? Não vai para a sua conta, aquela conta que você tem do Banco Cora, do Banco Bradesco, não. É para uma conta específica e isso é administrado pelos editais, pelos municípios, pelo FUNCAD ou pelo CONDECA. Não é eu pego o dinheiro agora e vou gastar agora e vem para minha conta. Não é. Então, quais são os alvos, né, para eu conseguir captar recurso? Empresas do lucro real, né?
e pessoas físicas que apresentam a sua declaração no modelo anual completo de imposto de renda. Elas são os meus alvos. Quais são os prazos disso aí? Gente, cada lei de incentivo tem o seu prazo de captação. Então, você tem que estar sempre lendo os editais. E cada projeto tem seu prazo de execução. Então, a gente também tem que ler os manuais e editais. Por exemplo, o Condeca de São Paulo só financia projeto de 1 ano. Então, a gente tem que estar sempre de olho no que diz lá, ok? Aí, a gente vai gravar agora um próximo vídeo que eu vou falar sobre projetos para crianças e adolescentes, dando o exemplo de São Paulo, ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você se inscreva, curte, comente e compartilhe esse vídeo, comenta aí se você está entendendo, o que você está achando dessa série, tá bom? Um grande beijo, eu sou Helena Yolanda, diretora da Reviconte, uma contabilidade apaixonada pelo terceiro setor. Beijo, até o próximo.